Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus começa então a falar sobre a sua morte e ressurreição e fica claro que os discípulos, os apóstolos, não entendem o que Jesus está falando, porque eles ainda pensam que Jesus está falando em parábolas, eles não conseguem entender o que Jesus está falando e pensam que ele está falando alguma coisa muito fora do que eles conseguem entender. Eles ainda não conseguem ver Jesus como um rei de outro reino. Eles ainda esperavam um libertador político para Israel. Eles ainda tinham uma mentalidade de Jesus como aquele que viria libertá-los do jugo opressor, do Império Romano. E estavam naquela expectativa de um reino de paz, de tranquilidade aqui na terra. Mas Jesus não estava falando isso para eles. E nessa ânsia de ter esse reino de paz aqui na terra, também vem ao coração dos homens o desejo de, no meio disso, ter um pouco de poder, de estar por cima. Como eles eram os discípulos de Jesus e Jesus seria o rei, vamos pedir a ele para termos uma posição de poder no reinado dele? Então Tiago e João foram lá pedir para um ficar à direita e o outro à esquerda no reino dele, aqui na terra. Porque ainda não tinham entendido qual era o reino de Cristo. Mas Jesus logo começa a colocá-los na real. Primeiro, Jesus fala com eles que pergunta a eles se eles seriam capazes de beber do cálice que ele iria beber. E eles pensam, se for para passar por algum sofrimento, para alcançar esse lugar de poder, nós passaremos. Mas Jesus não estava falando passar por algum sofrimento. Jesus estava falando de morrer aqui na terra para alcançar este lugar de glória, este reino. Porque este reino, como o próprio Jesus disse para Pôncio Pilatos, em que ele é rei, não é deste mundo. Ainda hoje há pessoas que usam do Evangelho para quererem um reino para este mundo. Não foi para isso que Jesus veio. Não foi para converter o mundo, foi para converter os corações. Ele precisa reinar nos nossos corações. Se colocarmos Jesus como Senhor do mundo, mas os homens continuarem lutando por poder, de que adianta dizermos que Ele é o Senhor do mundo? Não, é aqui que Ele precisa reinar. De fato, Tiago e João beberam do cálice que Jesus falou que eles teriam que beber e que eles iriam beber.
Tiago foi martirizado por causa de Jesus. João foi exilado por causa de Jesus. Até morrer, foi fiel a Jesus. Esses dois grandes apóstolos, depois da ressurreição, compreenderam o que era o reino de Jesus. Só depois da ressurreição compreenderam, mas compreenderam e beberam do cálice, foram fiéis. Mas mesmo assim, Jesus não prometeu a eles e não deu a eles o que eles pediram naquele momento: lugar de poder, lugar de destaque. Jesus ouve sim nossos pedidos, por mais absurdos que pareçam, e nem nos ridiculariza quando nós fazemos esses pedidos. Ele nos ouve, Ele nos ensina, Ele nos chama, Ele nos envia, Ele nos aceita, mesmo que ainda a gente não entenda muito bem o que a gente está querendo e o que Ele está querendo de nós. Mas uma hora a gente vai entender que a gente precisa é ficar sempre com Jesus. O Espírito dele vai sempre nos conduzir. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.